Então, boa noite. Vamos seguir aí mais um estudo do Espiritismo para Todos, do livro Céu e Inferno. A gente está na página 19, da heteronomia à autonomia. Quem vai ser a alma abençoada que vai autonomamente escolher ler? Eu posso ler um pouco. Tá Hoje bom, eu estou sozinha, só tem o gatinho. O som tá bom? Tá. Tá ótimo. Da heteronomia à autonomia. O mundo convive desde o início da civilização com a ideia de castigo enquanto instrumento expiatório para oprimir o indivíduo culpado, exaurindo suas resistências até que, cansado pelo medo, pela dor e pelo desalento, ele se submeta à vontade alheia, segundo a determinação das leis, caracterizando a regeneração completa do condenado. Dessa forma, a expiação pela pena purgaria sua culpa, purificando. Entre os hebreus, a expiação estava representada pelo sacrifício animal, com a remissão dos pecados pelo sangue. No dogma da Igreja, interpreta-se que Jesus, sacrificando como o Cordeiro de Deus, fez expiação pelos pecados da humanidade, reconciliando-a com a divindade. Assim, compreendida a expiação, todo tipo de tortura foi justificada pelo direito canônico durante a Idade Média, culminando com os terríveis suplícios da Inquisição. Os mesmos procedimentos bárbaros foram fundamentados nesse entendimento quando empregados nos castigos, nas torturas e nas humilhações aplicadas aos escravos, fossem negros, indígenas ou de outras etnias, com o objetivo de subjugá-los aos trabalhos forçados e à servidão. O mesmo princípio foi aplicado em prisões, monastérios, orfanatos, por toda a antiguidade, e mesmo atenuado ou concedido em nosso tempo. Atenuado ou escondido em nosso tempo. Nesses casos extremos, quando os acusados eram quase sempre inocentes e vítimas, não havia motivo para remorso, e o resultado do castigo era um endurecimento, a frieza, a alienação ou a profunda revolta contida no íntimo desses indivíduos, pelo pavor diante do castigo interminável. Nos dogmas de todas as religiões ancestrais, as almas foram criadas perfeitas em sabedoria e virtude. Mas, quando desobedeceram a Deus, sofreram a queda, para sofrer no mundo a expiação do pecado. O corpo físico seria a fonte de todo sofrimento. Dor, doença, ignorância e tendência ao mal. Também as calamidades do mundo. Por fim, a incitação ao mal pelos demônios. Tudo concorrendo para que, sem o arrependimento e a submissão, a alma encontre a condenação eterna no inferno. No céu, reservado aos escolhidos, as almas recuperariam a pureza original,
desfrutando de prazeres e alegrias por toda a eternidade. Em toda essa tradição, dor e prazer são os fundamentos do castigo e da recompensa, seja nesta vida ou na vida eterna. Esse é o princípio do bem e do mal. Na sociedade, a religião foi utilizada como um instrumento de poder para subjugar as massas, como explica Kardec. A religião era, nesse tempo, um freio poderoso para governar. Era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável. Disso resultou o princípio da fé cega e da obediência passiva. O materialismo, por sua vez, também se fundamenta na heteronomia. Os hábitos decorrentes das impressões dos sentidos, regido pelas forças fisiológicas do prazer e da dor, determinam as personalidades. Os castigos seriam instrumentos para corrigir as más tendências, enquanto prazeres e alegrias serviriam para recompensar o comportamento adequado. Desse modo, se fundamentam as regras sociais. Eu queria fazer um comentário aqui dessas más tendências. Puxa, eu não aceito essa frase. Leio lá no Evangelho segundo o Espiritismo, más tendências. Aí aqui, não sei se foi o Paulo ou se foi o outro rapaz, né, que colocou aqui. Como que você entende, Juliana, quando coloca más tendências? Porque más tendências, daí aí fala assim, é que nem é o que está descrevendo aqui, ó. O espírito nasceu bom, e daí ele fez a escolha e ficou mal. Aí ele ficou mal porque ele começou a desenvolver más tendências, daí eu acho que fica estranho. Daí, você já conseguiu captar qual a ressignificação que Kardec está dando para essa más tendências? Você ou qualquer um de vocês que tiver aí, que puder comentar. Ele está trazendo o estudo da psicologia, né? Porque quando o Paul Janet vai trabalhar a questão das afeições naturais, isso pode se tornar uma tendência no sentido que é o próprio indivíduo que condiciona isso, entendeu? E aí cabe a ele modificar. Mas não no sentido de você ser perfeito e você degenerar, no sentido do próprio desenvolvimento dele. Então, ele tem as paixões, que são as afeições naturais, e ele pode desenvolver essas tendências. É nesse sentido que eu entendo. Então, quando Kardec coloca más tendências, ele está se referindo ao estudo do espiritualizacional, falando Sim. da alma encarnada, porque ela está, vamos supor assim, ela estaria subjugada ao corpo, e o corpo é que propõe essas más tendências. Não é uma questão do corpo, no espiritualismo racional. Porque não é o objetivo do espiritualismo você dominar as questões, a alma dominar as questões do corpo. Então, Sim. Você passa pelas as afeições naturais. E aí há todo um processo, né, para que você chegue a desenvolver os hábitos ou o que ele vai chamar qualidades, né, morais, e até que isso se torne um vício ou uma virtude. Então, ele vai explicar, né? Então, quando você tem lá a paixão, vamos pegar, por exemplo, a raiva, né? Então, ela é uma afeição natural, é inevitável. Todos nós temos, né?
Aí elas se tornam, tipo, inclinações quando se tornam os movimentos violentos e desordenados, que são as paixões propriamente ditas. E aí se tornam hábitos, sim, se incorporam ao caráter, são as qualidades ou defeito, que a gente poderia chamar o defeito uma má tendência, né? E adicionando-lhes a liberdade de escolha, se tornam virtudes ou vícios morais. Mas aí é todo um processo, que quando ele está usando, né, a tendência, ele está usando mais generalizado. Mas aí é o... Dica, Rô. Aquelas duas palavras que o Paulo propôs para a gente ter um raciocínio é contingente, qual é o nome da outra? Necessário. Más tendências. É contingente ou é necessário? O que você acha? Eu acho que é contingente. Só quem fala... Eu ainda preciso pensar mais sobre isso e estudar mais, mas toda vez que eu leio essas más tendências, dá a impressão que é necessário. Não, Rô. Que toda alma encarnada, ela está subjugada nessas más tendências. Eu entendo, Rosângela, que as más tendências já são adquiridos enquanto espírito. O espírito vem já com as suas conquistas, e dentre essas conquistas ele tem tendência para uma coisa, para outra, que pode cair nos vícios, né? Na vaidade, no orgulho. São tendências do espírito, mas que ele já adquiriu. Porque não é o corpo, né? Se a gente não associar o corpo, é assim, a questão das paixões. Então, as paixões, elas são necessárias, todos nós temos, todos nós vivenciamos, porque elas estão associadas à nossa conservação. O que se torna disfuncional é quando ela toma um movimento violento, no sentido de a raiva me domina, sabe? Então, ela começa... E aí existe todo um processo que o Janê vai explicar. Então, não é da raiva, eu vou vivenciar a ira. Então, eu vivenciei a situação, a raiva me dominou ali, vamos supor, eu fui agir sobre a emoção da raiva. Só que depois, né, que eu saí da circunstância, como que eu vou vivenciar essa raiva? Pelo pensamento. Então, vem a lembrança do fato, junto com essa lembrança, não é mais a emoção da raiva, se torna uma ira, que o Janê explica. Depois da ira, eu começo a me regozijar pensando no mal da outra pessoa. Aí isso se transforma num rancor. Quando ali já está no rancor, vamos dizer, eu já estou adquirindo uma má tendência, porque eu estou me tornando uma pessoa rancorosa. Aí, além do rancor, eu começo a pensar numa vingança. Isso já está virando um defeito, porque eu me torno uma pessoa vingativa. Depois disso, eu começo a somar e eu começo a ter uma indiferença pelo outro. E aí, onde já se torna um vício adquirido, porque tudo isso perpassou pelo meu pensamento, meu sentimento é minha escolha. Porque no primeiro momento, se venha nessa raiva, ali mesmo, porque o próprio Janê fala, não existe emoção que vem que você não possa, né, pensar nela, porque ela é um ato de consciência nosso. Eu tenho consciência da minha ação, da minha emoção e da situação que eu vivenciei. Então, eu posso refletir sobre tudo isso. Então, eu entendo dessa forma. Mas não está no corpo, porque sempre é a alma que tem que dominar o corpo. Porque a questão aqui do entendimento que ele traz da igreja é como se o corpo fosse algo impuro e que, né, você precisa fazer lá os flagelos no corpo para você se purificar. Não é isso, né? As vem com uma... tendências no corpo, e daí não é, né? Não, isso já vem instaurado, né? Já está em você. Então, é imperfeições que o espírito... São imperfeições do espírito.
Eu Da penso que alma ainda não nada são pouco de imperfeições, não são Ainda- a imperfeições. Mas imperfeição, tendências ainda não é imperfeição? a Ainda não são imperfeição, imperfeições do espírito, é fase do desenvolvimento, quando ele ainda está mais voltado à matéria, né? Então, as tendências dele é ficar na matéria e dar valor às coisas da matéria, porque ele ainda não tem o entendimento do espírito, né? Então, é uma fase de desenvolvimento do espírito que ele ainda traz tendências a apego à matéria, e esse apego seria natural, porque ele ainda vive mais para as necessidades materiais. eu acho que ele ainda não, por exemplo, quando Kardec usa o termo, né? Esse espírito tem uma inclinação para o bem, mas ele ainda ele não tem dentro da sua, Não tem né? as Do seu virtudes, espírito, né? as conquistas das virtudes. Então, por isso o Janet vai separar. Um ato no bem, ele é importante, porque ele é um começo de um despertar das virtudes em ti, por isso que eles usam Deus como modelo de perfeição, né? Os espiritualistas. Então, um ato no bem não é uma virtude, né? Não é uma benevolência, uma caridade, uma indulgência, mas eu posso ter pequenos atos aonde eu vou, né, adquirindo aquele hábito, e aí aquilo se torna uma virtude. Quando que se torna uma virtude? Quando não existe nada externo a mim, nem interno, que seriam as emoções, que me conduzem. É a razão, o sentimento no bem e a ação no bem, dentro do ato do dever, né? Que ele chama do ato desinteressado. Não me movimento nem em busca de castigo, nem em busca de recompensa, fugindo do castigo e buscando a recompensa, e nem em busca de prazer e fugir da dor, né? Mas a má tendência, ela ainda não é uma imperfeição no sentido de um vício moral. Tem aquela tendência que ele ainda precisa ressignificar. Oi, Cê. Então, quando eu estava pensando, quando eu falo má tendência, também tem, aliás, tendências para o mal ou para o bem. Então, como a Mari falou, é um início. É um início do que o espírito tende para melhor ou para não tão bom. Ele pode ir mais para frente com as más tendências e virar um vício, ou pode ir mais para frente com as boas tendências. Cecília, Então, mas aí já essa é uma tendência fase é de construída desenvolvimento. pelas escolhas dele, né? Pelo desenvolvimento, porque no Isso, início ele não tem pelas nenhuma escolhas. nem outra. Como a gente fala, poxa, essa pessoa tem uma má índole, ou, poxa, essa pessoa tem uma boa tendência para a coisa boa. Então, mas aí é que a o gente tem que início. cuidar, Cê, porque é aquilo que eu sempre falo. O ato é diferente da personalidade. Então, quando a gente fala assim, essa pessoa tem uma má tendência, eu coloco o mal nela, entendeu? E não no ato. Não existe a pessoa, essa separação é sempre importante, separar o espírito da personalidade, a personalidade do ato. Sim, sim. Sim, é pelo ato, né? Que pelo menos eu entendo assim, é pelo ato que a gente vê e fala, né? Essa má tendência, ele tem uma má tendência, mas como a gente está estudando, a gente sabe hoje sabe separar, não é a pessoa, e sim é o ato dela. Talvez esse ato foi muito pouco para virar vício. Quando a gente recebe uma criança em casa... Ele coloca no plural. Quando a gente recebe uma criança, bebê, que chega na nossa família, em nossa casa, a gente logo percebe as tendências da criança. Essas tendências já são vivências do espírito, né? Que se manifesta aí nessa nova encarnação. Agora eu acho que você conseguiu, Marineuza, me clarear. Não, são vivências que ele traz, né? Ele sempre vai trazer tendência, porque nós temos milhares de encarnações que nós já temos aquisições, e nós vamos manifestar essas aquisições.
que ora nós vemos como boas. Tendências de vidas anteriores. E no caso do nosso está citando histórico como as espírito, do nosso histórico como espírito. Agora eu acho que eu entendi. Agora eu acho que eu vou aceitar essa frase. E a igreja, né? Porque aqui está falando da igreja e do materialismo, né? Colocava como más tendências as coisas que eram tidas como pecado, como erros, né, cometidos e seriam pecados, mas não é a nossa interpretação de más tendências. Isso, então, a ressignificação de Kardec, eu acho que estaria mais no que você acabou de falar por último aí. Então, Rosângela, mas eu nem vejo como ressignificação. Eu nem vejo como ressignificação. Eu vejo que o Espiritismo sempre trouxe isso mesmo, que em cada encarnação nós trazemos aquilo que já somos. Porque a questão não é ressignificar o termo, Rô. A questão é o entendimento da autonomia e da heteronomia. Então, o que ele está falando aqui, como você corrige o indivíduo, né? E a questão não está no corpo, não é o corpo que tem que ser corrigido. É isso que o Paulo está trazendo na reflexão aqui, né? Os castigos seriam instrumentos para corrigir as más tendências. Então, o que o Espiritismo vai dizer? É só pelo processo de autonomia. Isso. E aí, para entender o processo de autonomia, você precisa entender o processo psicológico. As afeições como sendo algo natural, o instinto, tudo que perpassa pelo indivíduo, até que ele alcance ou um vício ou uma virtude. E aí, esse processo todo de desenvolvimento, a questão não está no corpo. Então, não é submetendo o corpo a sofrimento, a tortura, porque ele está falando aqui, né, da questão da Inquisição. Então, o mal estava no indivíduo e eu precisava torturar aquele indivíduo. Né? Matando, queimando na fogueira, porque eu expurgava o mal. As más tendências são nossos defeitos. Né? Então, por isso que eu falei, a questão, eu entendo, dentro do estudo do espiritualismo, ainda não é um vício. É quando está naquela parte onde ele está explicando os defeitos e as qualidades. Isso. Mas ainda não tipo é um assim, vício. Né? Porque uma tendência gente... não é, igual o Kardec fala, um espírito perverso, que ele tem plena consciência do mal e escolhe. Porque eu vejo assim, ó, um alcoolista mesmo, né? Ele tem a tendência ao vício mesmo do álcool. Então, ele pode estar tentando sair desse vício, né? Dessa má tendência dele, e, de repente, sair realmente, né? Assim como na Idade Média, ou até hoje, os padres, né? Com essa questão do celibato, nem todos conseguem sublimar o sexo, né? Aliás, então, quase ninguém. A questão do alcoolismo, ele está associado, né, muito a uma questão moral. Sim, sim. Não é, gente. Né? Hoje, e não é, a psiquiatria, a psicologia classifica como um transtorno. É um transtorno, né? mesmo. A gente está lá no CID, está lá todos o DSM. Então, a pessoa não pode associar a falta de caráter, né? A questão da dependência. É uma questão muito diferente. Que vem de causas até mesmo genéticas mesmo, né? Não é simplesmente a inclinação da pessoa, né? De dizer, não, eu vou beber e acabou. Não, e não é só isso, né? Tem um componente genético mesmo, como é que fala, o social, né? Do ambiente, do meio ambiente ecológico que a pessoa vive. Então, eu vejo as más tendências, que a Rosângela falou aí, como realmente sendo nossos defeitos, né? Nossas inclinações para o mal. Como a gente tem as inclinações para o bem, a gente tem também ainda para o mal, né? É mais um sentido de que a gente tem que pensar
quando ele está usando, né, essa questão aqui, é a questão da heteronomia e autonomia. Como que você educa esse indivíduo? Né? Porque é sobre isso que o Paulo está falando aqui. É pelo castigo? É pelo Isso. sofrimento? Porque é o próprio entendimento que ele traz ali na página anterior, né? Eu Nesses acho que casos extremos, quando os acusados eram quase sempre inocentes e vítimas, não havia motivos para remorso. O resultado do castigo era o endurecimento. Porque imagina você ser inocente e você, né, receber torturas indefiníveis, indescritíveis, inimagináveis para nós. E aqui, né, assim compreendida, quando ele fala no segundo parágrafo, né, da 19, todo tipo de tortura foi justificado pelo direito canônico durante a Idade Média. Então, você imagina, você achava que era pelo castigo que você ia purgar aquele indivíduo. Aí a outra questão vem, né, Jesus morreu para lavar a multidão de pecados. E ainda tem, né, a gente ouve isso e, Jesus te salvou. Ele Olha, morreu para nos salvar, né? Ele morreu para nos salvar. exatamente. Então a gente já está salvo. Então, para quê? É. Tantas Eu tenho reencarnações, uma, se a eu tenho gente uma já está visão, salvo. eu tenho Diga, uma, amigo. não sei se ajuda, mas uma visão complementar. A gente focou muito no ponto que a Rosângela falou, que é o ponto de identificar o que é que nós temos que fazer, o que é que nós já fizemos, né? Porque qualidades são coisas que estão no caminho do bem. E defeitos são coisas que são más tendências, né? Boas tendências e más tendências. Eu acho que isso é importante, né? Se a gente não souber identificar isso, a gente não vai saber aonde trabalhar. Só que o outro ponto é o seguinte, é a forma de trabalhar, que é a heteronomia e a autonomia. Né? Ele está identificando aqui, não que na época lá medieval, quando começou isso daí que ele está narrando, hoje em dia a gente age dessa maneira. Hoje em dia a gente escolhe castigos e recompensas para corrigir essas más e boas tendências no nosso dia a dia. E se eu faço isso, mudou. Eu não pego o cara e... Embora tenha gente que ainda usa silício, né? Aquelas seitas que usam silício amarradas na perna, no braço, no tórax, que fica sangrando e doendo durante o dia inteiro, né? Tem gente que ainda usa isso, né? Muita gente, aliás, que usa isso. Você tem outros castigos que a gente implementa nas pessoas, né? De acordo com o grau de relacionamento que você tem, de conhecimento ou desconhecimento, você usa ferramentas diferentes. Mas a moral é essa moral heterônoma. Então a gente tem que se questionar o seguinte, como é que eu faria para não agir dessa maneira heterônoma, dando castigos e dando recompensas? Seja lá para quem for que eu me relacione. Entendeu? Se eu quero ajudar a pessoa, primeiro, eu não vou corrigir a pessoa, eu vou ajudar a pessoa. Como é que eu faço ela pensar e como é que eu ajudo ela? Dando castigo não funciona, punindo ela não funciona, isso é heteronomia. Então o outro lado da moeda, na minha opinião, é a gente pensar na forma de trabalhar essa descoberta que a gente tem em nós mesmos. Porque antes de pensar nos outros, pense em você. Qual é a recompensa que eu estou buscando quando eu estou agindo dessa maneira heterônoma? Qual é a recompensa que eu tive, ou o sofrimento, o castigo que eu tive quando eu agi dessa maneira? Percebe? A gente continua vivendo dessa maneira heterônoma, baseando muitas decisões nossas nessas decisões. Você não vai sair você não vai para a direção da autonomia enquanto você não largar isso. Parar de se castigar e parar de se recompensar. E começa a entender, né? Entender isso daí. Não, você tem que buscar, não é entender, obviamente tem que entender tudo, mas você tem que buscar trabalhar com autonomia, colocando autonomia na coisa que você faz, porque você está entendendo que é um defeito seu, ótimo, e aí você vai resolver isso como? Se castigando? Gerando um castigo, uma penalidade para você, porque a gente acaba agindo assim. Não só com os outros, com a gente mesmo. Então,
continua sendo heterônomo. Quer dizer, A questão da autonomia e da heteronomia, ela perpassa pelos princípios, né? Porque se eu pensar em Deus que pune, então quem é o representante de Deus, ele tem o direito de punir. O materialismo que não acredita em Deus, logo ele acredita que a forma de punição é a lei que os homens estabeleceram. não, por Percebe? exemplo, Ju, por exemplo, eu posso pensar assim, eu fiz uma coisa errada, mas como ninguém sabe, eu não vou ter castigo nenhum, então eu posso continuar fazendo isso. Entende? Então, essa é a moral E se do alguém sabe, utilitarismo. e se eu faço uma coisa boa e alguém sabe, eu vou fazer todo mundo saber, porque é uma coisa que eu fiz boa, então eu vou ganhar recompensas, nem que a recompensa seja um reconhecimento. Heteronomia na cabeça. Então, nos mas dois essa casos. é a moral que o Janet debate do utilitarismo. Eu posso Pois fazer desde que eu não seja apego, mas é heterônoma. entendeu? Mas é heterônoma. Sim, Entendeu? é heterônoma, mas como agora, se você não muda os princípios, você não muda a consciência, o Com entendimento que certeza. passa pela consciência. Então, quando a gente pega lá a questão 840 do Livro dos Espíritos, ele fala: será atentar contra a liberdade da consciência ou pôr entraves às crenças que podem perturbar a sociedade? Olha o que os espíritos respondem. Podem se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Isso aí. Essa resposta dos Mas é, espíritos, gente, mas é a psicologia mas é pura. isso que eu estou chamando a atenção, Ju. Vamos parar para olhar Então, mas como aí você é que trabalha essas questões que você Mas identifica. para você mudar isso, não é só entender, eu tenho que ser autônomo. Eu preciso Não, você tem que entender ressignificar o os princípio. princípios, Deus, Isso. a individualidade e o futuro. Porque quando Kardec faz as refutações sobre o materialismo, o que ele está falando? Que o futuro é um nada? Então, se o futuro é um nada, o materialista tem razão. Goze o presente, vai em busca do prazer e fuja da dor. Se ele está vivendo sobre um falso princípio, faz sentido, na crença íntima dele, agir dessa forma. A questão do dogma. Se eu acredito que Deus pune e que a salvação está na igreja, então eu tenho que submeter aquilo que a igreja diz. Justamente. Entendeu? Então, quando trabalha as questões, né, metafísicas e ontológicas, vai se estudar cientificamente os princípios, Deus, Espírito e Matéria, Deus, alma e a vida futura, que é o fechamento da Gênese. Quantos artigos Kardec fala na Revista Espírita? Quantas pessoas o Espiritismo ajudou a se modificar quando ele compreende que ele não é o corpo, ele é um espírito, que a vida futura depende do que ele está trazendo agora. Tudo isso a gente já ouviu. O que eu estou tentando trazer é uma forma de raciocinar no sentido assim. Se eu identifico que eu tenho uma má tendência, como é que eu estou trabalhando para corrigir essa má tendência? Aí você identifica que você está trabalhando com princípios errados, falsos princípios. Mas você começa identificando, se você pensar na forma de como é que eu estou lidando para ter essa dedução, para melhorar essa má tendência. Eu, indivíduo. Porque aí isso, uma coisa vai puxando a outra, até o ponto que você fala assim, pois é, mas então eu estou trabalhando com uma crença em Deus, com uma crença em um dogma que não foi explicado. Entendeu? A estrutura psíquica está associada à crença, que é o que os espíritos estão falando perfeito, aqui, ó. Perfeito. É que eu não quero ser científico, eu quero trazer o dia a dia. Mas não é científico, amigo, porque está aqui no Livro dos Espíritos, é para a gente refletir. Sim, ó. amiga, mas é que eu estou falando assim. Quando eu estou lidando comigo no dia a dia, eu não penso assim, olha, eu vou identificar um princípio falso que eu vivo e vou corrigi-lo. Você não corrige assim. Você corrige nas coisas práticas do dia a dia. Enquanto estudo, amigo, a gente tem que buscar esse entendimento. Mas eu não estou dizendo que nós não temos que buscar, Ju. O que eu estou dizendo é uma visão, uma forma de falar diferente, só isso. Eu não quero trazer, eu estou dizendo assim, você já pensou sobre como você trabalha esses defeitos e más? Você tem conhecimento, todos aqui têm conhecimento para poder, por tudo que a gente estudou, isso que a Ju falou, a gente já viu várias vezes. Mas você está usando isso? Essa é a reflexão que eu estou trazendo. Então,
Posso falar? Faz sentido. Quando eu falei tem que compreender, e eu também penso assim, né? Ninguém vai ficar olhando o princípio, porque nós sabemos esses princípios, porque a gente está estudando agora. Porque eu ouvi muitas vezes, eu não sei se é da minha mãe ou de algum centro, eu acho que você faça isso para fulano, porque se amanhã seu filho precisar, tem quem faça por ele. Então, hoje eu compreendo que não precisa ser assim. Eu faço, ajudo a pessoa, ponto. Então, eu concordo com isso, mas, por exemplo, quando, né, qual é a primeira pergunta que o Paulo usava muito nas palestras? Qual é o fundamento da moral espírita? Quais são os tipos de moral proposta para... Porque você só muda quando você toma consciência. Exato. Entendeu? Então, se você não sabe colocar um princípio e o outro, e comparar os dois, e escolher livremente aquilo que é certo, aquilo que faz sentido para você, você não muda no íntimo da crença. Porque a questão não é mudar o ato, é mudar a crença. Aquilo que está intrínseco no íntimo. Eu compreendi que eu não preciso ajudar uma pessoa pensando que uma outra pessoa vai ajudar meu filho. Eu entendi que eu só quero ajudar aquela pessoa. Ponto. Aí sim que se chama desinteressada, né? Isso. Porque essa moral que você está falando, por exemplo, eu ajudo o outro na medida que o outro me ajuda, é a moral utilitarista. Só que aí é uma outra espécie de moral utilitária, onde ele vai colocar assim, ela é utilitária no sentido que ela abrange o que é melhor para todos. O que o Janet vai colocar? Isso é uma falsa afirmação, porque no fundo o que se move essa relação é o interesse. E o que move as relações no entendimento espírita é o desinteresse. Então, percebe? É o que eu entendi. Sem interesse, eu só apenas ajudo. Não preciso pensar. Aí seria a recompensa. Alguém vai ajudar meu filho amanhã, se ele precisar. Eu não preciso pensar mais nisso. Eu já entendi. Então, e aí, porque a gente pensa, a moral espírita é a mesma da moral do Cristo. Faça o bem sem olhar a quem. E aí a gente se pergunta, como que eu faço o bem para uma pessoa que me fez o mal? Porque eu tenho que lidar com todas as emoções. Sim, sim. Como que eu consigo fazer esse movimento? Por todo esse processo, né, de transformar a crença incutida em relação a essas coisas. Porque se eu não mudo a crença, eu acredito nessas coisas que estão escritas aqui, que eu preciso condicionar ao outro pela dor e pelo castigo. Então, o Paulo ele fala de hábito condicionado e hábito adquirido. Hábito condicionado, eu me vejo num hábito condicionado sem ter conhecimento do falso princípio e do verdadeiro princípio. Agora, não mais. Eu me vejo condicionada diante do falso princípio e do verdadeiro princípio. Eu vou ter que criar um hábito adquirido no que eu penso que é o bem. Quando eu criar um hábito adquirido no que eu penso que é o bem, e que para mim é a moral autônoma, porque eu vou escolher entre a moral autônoma e a heterônoma, eu vou identificar, aí eu vou, depois desse hábito adquirido, se torna uma virtude, que daí eu não vou mais, eu vou fazer simplesmente, eu não vou ficar assim, peraí, que moral que eu vou agir agora? Autônoma ou heterônoma? Tá, heterônoma eu não quero mais, eu quero autônoma. A autônoma é a caridade sem interesse e tal. Aí eu tô diante da pessoa para eu ter uma atitude, mas daí eu tô pensando tudo isso, eu tô paralisada. A pessoa olha para mim e fala assim, o que aconteceu? Virou estátua? Aí eu penso tudo, aí eu pego e falo, tá, agora eu vou fazer. E a pessoa tá olhando e fala, nossa, estátua. Mas quando se tornar um hábito adquirido, eu vou fazer naturalmente. Mas enquanto não ser adquirido, eu vou pensar. Né? Que nem o Paulo falou, né? De mudança de mentalidade. Até eu conquistar essa mudança de mentalidade e ter esse hábito adquirido no bem,
fazer naturalmente, sem pensar no impulso, né? Fazer assim no impulso, aí vai uma história ainda, né? Vai um tempo ainda. Mas, ô Ju, eu entendi, ó, eu penso que o Paulo aqui nesse texto, ele se aproveitou da frase, né? Más tendências, mas o que ele está se referindo aqui é da alma encarnada. Vamos supor assim, você vai para o inferno porque você não pagou a igreja. Porque pensa assim, ó, aí ele olha para ele assim, nossa, eu sou avarento, eu não dei o dinheiro lá para a igreja. Né? Mas pensa assim, ó, qual é a forma que a humanidade tem de espiar? Essa é a questão. Qual é a forma que a humanidade tem de espiar? Como é que ela espia? Daí ele está trazendo aqui, ó, né, a questão para os hebreus, pelo sacrifício do animal, Jesus foi sacrificado, pela punição do corpo. Qual é o entendimento de expiação para o espiritismo, para a doutrina espírita? Então, deve ser o que a gente vai ler, deve ser o próximo parágrafo, né? Porque até agora a gente leu tudo que é. Não, aqui ele vai trabalhar outra coisa no próximo parágrafo. Ele vai tratar da questão da psicologia, das faculdades. Para o espiritismo, o que é o processo de expiação? Arrependimento, retorno. Olha só, tá vendo? Tá tudo aqui rodando, né? Arrependimento, retorno sincero ao bem. E aí eu escolho uma nova reencarnação. E o que é o arrependimento? Ou uma expiação. O que é o arrependimento? É uma mudança de mentalidade. Então, mas antes de quando você faz esse processo de mudança de mentalidade, isso te causa o quê? Felicidade. Para mim. Quando você identifica que você cometeu um erro, isso te traz sofrimento moral. Isso é expiação para o espiritismo. Remorso. Quando você identifica que você está cometendo o erro, que a responsabilidade é sua, o remorso e o arrependimento é um sofrimento moral. Aí você vai escolher uma prova para superar isso, onde você pode ou não superar. Adquirir essa qualidade. Percebe? E aí a reparação, o retorno sincero e efetivo ao bem. E aí o que a Marineuza falou, daí eu vou lidar com as minhas más tendências não resolvidas de vidas anteriores, mas que eu estou numa nova vida e estou com a vontade de resolvê-las. A expiação, Rosângela, é quando ele já criou uma imperfeição, né? Ele criou uma imperfeição e ele vai ter que superá-la. Antes de superar, ele vai ter que cair na consciência, vai se arrepender. Quando ele tomar consciência de que tudo aquilo foi bobagem dele, que ele foi para um caminho torto, que não era, aí ele se arrepende. Aí ele tem esse sofrimento moral que já é a expiação, já começa a expiar, né? Pelo sofrimento moral. Aí ele escolhe uma nova existência para superar a imperfeição que fazia com que ele agisse de tal ou de tal maneira. Porque não é o ato que é analisado, né? Não é o ato, é a imperfeição que ele adquiriu, né? Ele adquiriu uma imperfeição, porque os hábitos adquiridos não são só bons, eles podem ser maus também. Aí, então, quando ele é mau, ele é uma imperfeição. Então, por isso que quando é heterônomo, está ligado ao ato, né? Porque quando é heterônomo, você quer combater o ato e age. Quando é heterônomo, está fora de mim. Não é só questão do ato, o problema é tudo fora de mim, fora de si. Então, é alguém que tem que me dizer o que eu posso ou não fazer, não é o ato, a heteronomia. E o que eu fiz, se está certo ou está errado, é tudo fora de mim, né?
Isso daí que é heterônomo. Eu digo o seguinte, Rosângela, nós nascemos, vivemos no mundo heterônomo. Fomos formados, todas as nossas instituições são heterônomas, tá? Então, por isso a dificuldade nossa de mudar de mentalidade, a gente começa a entender. Porque a gente está entendendo de maneira racional que não é legal a heteronomia, de maneira racional. A gente já viu que não é esse o caminho, a gente aceita que não é esse o caminho, mas primeiro entender o que é, né? Hoje mesmo, gente, eu ouvi um trecho lá na Rádio Boa Nova, que a pessoa estava falando de autonomia, estava metendo pau em autonomia, esse conceito de autonomia, porque como que vai deixar uma criança, uma pessoa fazer o que ela quer? Você percebe que é o entendimento falso do que é autonomia. Nós não estamos falando isso, não estamos falando que cada um tem que fazer o que quer. Nós estamos falando que o espírito confunde a liberdade com o espírito progride quando o que ele faz são decisões próprias dele, né? E ele não age condicionado como um animal. O condicionamento, a gente faz uma coisa errada, apanha. Aí não faz mais, porque senão vai apanhar. Isso daí você não adquiriu consciência de certo ou errado. Você está condicionado, né? Então, isso é heteronomia. E a instituição, todas as instituições também, a igreja, as religiões, que nos dominam pela crença de que nós não podemos cometer erros, senão a gente vai ser castigado. Isso daí é heteronomia. A escola, quando escolhe o melhor aluno, quando incentiva a competição, quando diz que um é melhor do que o outro e o que um aluno deve fazer para ser melhor, tudo isso é heteronomia. A família, quando impulsiona um filho para fazer isso, aquilo, porque ele vai se dar bem fazendo assim, tudo isso é heteronomia. Não desperta na pessoa aí, no ser, para que o espírito desperte para a sua capacidade de pensar, de raciocinar e de escolher, né? Então, enquanto a gente está criando os filhos assim para ser isso, o espírito não está desenvolvendo as suas faculdades. Ele está sendo condicionado, né? Ele está vivendo, pode ser uma pessoa que a gente fala assim, olha, uma pessoa excelente, ele nunca infringe as leis, ele cumpre as leis, é bonzinho para a mãe dele, é bonzinho para o filho, é bom para a mãe, o marido. Mas veja bem, ele é uma pessoa que se identifica em ser dirigida. Ele é dirigido, então a lei está dizendo isso, ele cumpre a lei, mas ele não raciocina sobre ela. A mãe falou uma coisa, ele obedece à mãe, porque ele, em algum momento, ele foi condicionado à obediência. Mas nessa condição, o espírito nunca vai desenvolver as suas faculdades, que é a razão e o poder de escolha, né? Ele desenvolvendo a razão, ele vai poder escolher segundo a vontade livre que ele deve ter, né? Eu entendo isso daí. Eu entendo que até hoje nós precisamos dessa forma, né? Dessa maneira de sermos formados. E tem pessoas que ainda resistem, falam assim, mas não é bom cumprir regras, não é bom a lei. É lógico que deve ter regras, é lógico que a lei deve existir, mas o mundo está bom assim? É isso que nós esperamos de um mundo regenerado, de uma sociedade justa? É isso que nós queremos? Então, para mudar isso, precisa entender isso, que nós temos que desenvolver as nossas faculdades
espirituais e não agirmos como animais condicionados numa linha. É né? como falar assim para a pessoa, fala assim, aquela pessoa ela é boa, ou então a pessoa se acha boa, né? Aí fala assim, por que você se acha boa? Porque eu obedeço meu pai e minha mãe. Mas por Nunca que fiz você mal a obedece? ninguém, nunca fiz mal Por a que você ninguém. obedece seu pai e sua mãe? Não sei. Esse não sei É a tá mesma, preso, é a tá mesma coisa, aprisionado. Rosângela, de obedecer a Deus, né? Quando as Por pessoas que você falam assim, eu obedece a obedeço Deus? a Deus, eu obedeço a Mas Deus. você obedece por Eu obedeço a medo Deus, do sou temente a Deus, castigo. mas por que você é obediente e temente a Mas Deus? Não você sei. obedece por medo. Por E o medo. medo é uma emoção. E aí é que tá, não é a emoção que te conduz, é as suas escolhas, né? Se você é conduzido pela emoção, você está agindo pelo condicionamento. Você não está usando a sua capacidade intelectual e moral. Você não Aí faz é uma por conversa medo. mais longa, né? É uma conversa mais longa que você vai ter com a pessoa, que aí você vai identificar que ela obedece a Deus por medo. Mas assim, de bate-pronto, você acredita em Deus? Acredito. Você obedece a Deus? Obedeço. Mas por que você obedece? Não sei. Esse não sei. Então, mas pela própria instauração do Não dogma, sei me faz ela escolha. obedece porque ela tem medo, porque Deus castiga, Deus pune, Aí entendeu? vai Tem o identificar, juízo né? final, é o dia do julgamento, né? Sem Então, contar, a gente sem contar que as a nossas gente age pelo religiões medo. nunca nos estimularam a pensar sobre Deus. Então, tudo que vai perguntar sobre Deus, a gente fala, tem que ser assim, tem que ser assim. Porque Obedeça. nunca foi Obedeça. dado essa alternativa de pensar sobre ele. É isso e ele mandou fazer isso. E quando né? você tem uma educação direcionada dessa forma em casa, você também vai buscar fora alguém que te diga o que fazer, entendeu? Uma figura de autoridade. Quem é a autoridade? Então é ela que eu tenho que obedecer. Você não desenvolve o raciocínio, o questionamento crítico. E aí a gente confunde a questão da liberdade, posso fazer o que eu quiser. Não é isso, né? A liberdade. E as leis que a gente tem, né? Quando Kardec fala, ela é fruto do próprio desenvolvimento do homem. Então, conforme o homem vai compreendendo de outra forma, ele muda as suas leis e os seus costumes, até que chega né, num mundo regenerado, não existe a necessidade de lei, porque todos agem o bem pelo bem, um mundo regenerado, um mundo feliz. O espírito, ele não precisa de uma lei externa que diga para ele o limite que ele pode ir, igual nós temos aqui. É tudo um processo interno, vive-se em equilíbrio num bem comum, o bem pelo bem. A gente não adquiriu essa conquista aí, né? Então, a lei ainda é necessária, mas o processo que a gente precisa compreender é que ele só vai mudar a crença interna dele quando ele compreender de uma forma diferente. E não a lei em si que vai modificar o indivíduo ou o castigo em si. Não é o castigo que muda, né? O Nem a indivíduo, obediência, nem a nem o lei. castigo. Tanto que, por exemplo, quando a gente pega, né, vai trabalhar a questão da expiação, da prova, da reparação, Kardec vai trazer lá no estudo, né, da Revista Espírita, ele pode falar, né, o indivíduo, ele fala assim, sobre um condenado, né, ele está falando assim, ó, para o condenado, a quem se faz esperar um abrandamento ou uma comutação, se bem se conduzir, a pena é ao mesmo tempo uma expiação por sua falta e uma prova para sua sorte futura. Se a sua saída da prisão não estiver melhor, a prova é nula e um novo castigo desencadeará uma nova prova, ou seja, não é a prisão que modifica ele, o seu processo de compreensão e de novas escolhas.
que vai refletir na mudança do seu comportamento, na mudança dos seus atos, que vai fazer com que ele comece a adquirir, né, atos voltados no bem. Cria um hábito adquirido no bem. Entendeu? Mas é um processo dele, como ele poderia sair revoltado, porque não é a prisão, a pena que modifica, é o entendimento. Uhum. Né? Essa é a reflexão. Ou seja, não é algo externo, é sempre interno. Interno. E aí a gente exerce a verdadeira autonomia, né? Como a própria palavra fala, né? Eu acho que o que a Marineusa falou foi excelente, porque e reflete, né, a realidade das coisas hoje em dia. As pessoas precisam ir na base da palavra, né, no significado real da palavra, para não ter esse tipo de confusão, né? E ajudar no entendimento do que está em Kardec, em qualquer lugar, na realidade, né? Interpretação, eu acho bem interessante isso aí. A gente tem que se apegar um pouquinho, né? Não a raiz da palavra nem nada, mas o verdadeiro significado. Acho que ajuda bastante. Eu queria lembrar que na nossa geração, na minha, que é da maioria aqui, nós pegamos um período de mudança, viu? E cada vez mais a gente vai sentindo como nós somos assim privilegiados, que nós nascemos no mundo e vamos desencarnar no mundo muito diferente, né, daquele que nós nascemos. Eu percebi isso daí também, Marineusa. No meu início de profissão, o bom funcionário era aquele que obedecia às normas da firma, que cumpria, né, exatamente a ordem do patrão. Com o tempo, foi se querendo do funcionário que ele tomasse decisões, que ele fosse autônomo, que ele fosse criativo, né? E até hoje se quer isso de um profissional, em todas as áreas. Só que ainda não chegamos nesse ponto, porque envolve muita coisa, muito poder, e principalmente a formação, porque a formação que temos não nos fazem um ser autônomo, não nos faz, né? É só aquele que vem mesmo com tendência, né? E aquele que questiona. Aquele que já desenvolveu essa autonomia ou e parte dela, e que ele sobressai, e os jovens, as crianças hoje são esses. Eles já vivenciaram, já aprenderam alguma coisa, e eles vêm colocar a mudança para uma, sabe? Para vocês verem como que é lento a coisa, desde quando se fala em funcionário, em aluno autônomo. Então, dá-se um texto super bonito de criativo, uma ação autônoma e tal, e aí o aluno entra tudo na sala e senta e fica quietinho. Uhum. E só o professor é que fala, ninguém pode falar. Então, nós vivemos assim um período de mudança bem contraditório, que a gente vai aprender muito, muito mais do que quem viveu no século XVII, XVIII, XIX, né? Verdade. É um salto essa nossa encarnação. Nossa, quando eu retornar, eu vou feliz, porque, nossa, caminhou bastante. A gente tem que pensar eu vou deixar meus filhos no mundo bem melhor. A gente está falando aqui, né? Porque quando a gente pega outros países, a mulher ainda está em busca, né, de poder ter direito a estudar e a trabalhar. Mas lá tem a Malala, né? Ontem mesmo, né, apareceu uma reportagem sobre a luta das mulheres, que elas estão sendo mandadas embora, não tem dinheiro para comer, não tem direito mínimo, né? Mas então, é tudo isso que nós estamos falando, Ju. É tudo isso. Mas pensa, aqui a gente já adquiriu algumas conquistas que precisa, né? Porque a gente está falando em termos de regeneração da nossa humanidade aqui na Terra. Então, aqui para nós... Não é no Brasil, né? Ou não é na não Europa, é local, né? no sentido, né? Por isso que Kardec coloca a humanidade aqui da Terra.
Então, a gente precisa, né, lutar por esses direitos que sejam adquiridos, né, em todo o nosso planeta, não só aqui ou ali. E é uma luta, né? Não só E para isso, eles, né? esses assuntos, esses temas, têm que ficar ao vivo o tempo todo. Nessa geração, na outra. Não pode ser calado. Mas as crianças que nascem, eles já nascem com outra mentalidade. A boca aberta. De boca aberta. Olho aberto. Menina, lembra os bebês? Até Lembro. fisicamente já é diferente. Fazer aquele charuto, a criança ficava naquele charuto, assim, ó, toda aquele presa. pano, né? Amarrado, sem poder se... E hoje os bebês, a mãe tá quase colocando no chão, assim, ó, para querer andar, assim, ó, em vez de estar amarrado lá, segurado no colo. Então, Ju, não é isso que diz a Gênese lá no último capítulo? Gerações sucedem as gerações e aí acontecem as mudanças. E a gente vem tudo na próxima. Talvez eu fuja um pouquinho, mas assim, com relação às gerações. Ontem eu estava no curso e estava escutando lá com a Cida, e estava escutando um pai falar que a geração agora ela toda diferente e tudo mais. E me preocupa um pouco essa fala, porque assim, isso não é uma coisa generalizada, na minha maneira de ver. Eu acho que sim, vai existindo uma evolução e tal, mas assim, não dá para... Você acha que dá para generalizar? Todas as nossas crianças, elas estão já num estágio evolutivo maior? Não, estão. A questão, Carmen, não é nem um grau evolutivo maior. Eles têm mais vivências, né? Eles já atingiram vivências diferentes. Eles não são passivos, igual eles estão transformando, não significa que eles são... É isso que eu ia falar. Espíritos evoluídos. Mas já será que isso não é bem em razão da postura dos pais e não tanto das crianças? Não. Por exemplo, Carmen, Carmen, o que a Rosângela e a Ju acabou de falar. Antigamente, conta minha mãe, meus pais, porque, né, não foi no meu tempo. As crianças nasciam e elas eram enroladinhas, que chamava charuto, né? Elas ficavam assim com aquele. Isso daí hoje, o estudo já diz que a criança demora a desenvolver, porque não é dado estímulo, ela não, né? Então hoje... aí... Não é a postura dos pais? Não é a maneira como nós estamos agindo? E é tudo, Carmen, é tudo isso também, porque aí hoje a criança nasce e o olhinho dela já vai para a voz da mãe, a voz do pai, que ela já conhece, os bracinhos. A criança não fica mais isolada, sei lá. Então, ela tem estímulo, né? Ela tem estímulo, ela já começa a ver parentes, ela sai de casa com os pais. E antes mas é isso, Rô. Dentro de casa, é exatamente o que eu estou dizendo. Ela tinha menos estímulo. Mas isso é natural, Carmen. Mas isso é natural. É assim que se dá o desenvolvimento. Por isso que eu estou falando. Não vamos esperar que nasçam espíritos superiores para transformar a Terra. De geração em geração, o conhecimento vai mudando os hábitos, né? Vai mudando a sociedade e tal. É isso mesmo. Eu acho que é isso. Carmen, mas eu concordo com a Carmen no sentido, viu, Ju, rapidinho, eu concordo com a Carmen no sentido que depende muito. Nós somos nossos filhos. E quando eu vejo assim dizendo, não é preconceito meu nem nada, mas é uma observação que eu tenho feito, porque eu também sou educadora. Eu vejo assim, essa geração aí, TikTok, gente, pelo amor de Deus. É uma geração TikTok que eu penso assim que falta um pouco também da orientação dos pais. Você percebe que não há uma transformação abrupta de um patamar para outro? Com certeza. Haver, né? As crianças hoje em dia, eu tiro por meu neto. Tem que ser desconstruído. Meu neto começou a falar com 9 meses e meio.
Então. Entendeu? É um salto, assim, meus sobrinhos netos agora também, eu estou vendo uma escadinha de 5 a 6 meses, tem 5 aqui em casa, com o meu neto, e eu vejo a evolução, é como você disse, antes o menino demorava mais de um mês para abrir o olho, hoje em dia já nasce encarando a gente, olhando assim, ó, parecendo que está entendendo. Agora, Tá Carmen, a falando. gente tem que pensar também, olha, essa questão da tecnologia, nós nascemos sem ela, sem essa tecnologia. A criança, não foi nós que ensinamos ela. Porque Não, os isso nossos é bagagem. filhos, enquanto criança, eles mexiam naquilo que Meus ensinaram. filhos aprenderam sozinhos a mexer em tablet, celular, computador. Então, eles já são experiências que vão se sendo, e esses espíritos já tiveram essas Não estou vivências. querendo ser do contra, mas será que não é exatamente porque eles ainda não têm preocupação de quebrar ou estragar, e eles pegam, fuçam e descobrem? Também. Então, eu acho que assim, eles vão descobrir. Então, mas é tudo porque, isso. Carmen, Sabe eles por que não eu estou têm fazendo essa medo, observação? percebe? Só para terminar. Medo. Sabe por que eu estou fazendo essa observação? Porque eu percebo nos pais e nos avós uma tentativa de, sabe, colocar, não é de endeusar, a palavra está errada, mas de colocar as crianças hoje num patamar que eu acho super dotadas, né? Não é bem por aí. Eu acho que elas estão, sim, é uma coisa gradativa, tal, mas eu não sei se, sabe, de repente, essas crianças viraram como que é crianças índigo, né? Sabe, eu não sei até que ponto. Eu não vejo assim de criança índigo. Não é por aí também. Mega evoluído. Não, isso é privilegiar, isso é privilégio, subdividir mais uma vez, dividir mais uma vez a humanidade, né? E mais uma vez, eu concordo com o Carmen aí, realmente. Por isso que eu também volto a dizer, eu penso que passa muito pela criação, né? Porque a gente não pode generalizar. Eu só vejo também todo mundo dizendo. Meu neto realmente falou com 9 meses e pouco, as palavrinhas, lógico, né? Mas o povo em Deus, assim, sabe? E entrega para as escolas. E não tem, bota lá na escola. Né? Mas meu filho faz isso, faz aquilo outro, e aí eu volto no que Marinesa disse. Mas não dá a base moral, a base espiritual, a base religiosa, que muitas vezes eu acho que a gente tem até que, às vezes, impor, e depois ele escolhe o que ele vai querer ser. Né? Então, realmente... A base moral. Mas então, na questão moral, gente, ó, o Kardec diz na Gênese que os espíritos que estão vindo, a geração nova, na questão moral, eles já têm uma inclinação ao bem, não significa que tenham já alcançado as virtudes, mas, né, em todo aquele processo do desencarne, da tomada de consciência, da escolha das provas, eles já nascem com essa inclinação, né? E o que é essa inclinação? É agir no desinteresse, é buscar contribuir, né, dentro da sua área, do seu saber, para construir um mundo melhor. Inclusive, quando, né, lá no estudo de sexta, a gente vai chegar nesse estudo sexta-feira. No item dos Messias do Espiritismo, analisado por Kardec, que ele vai falar, muitos espíritos, né, que ajudaram nessa questão do entendimento, hoje eles vêm para praticar, para vivenciar isso. Mas é só por eles, é por um entendimento que perpassa por todos nós. E todo o processo de mudança, Kardec traz, né? Existem comoções, porque se precisa sair dessa zona de conforto, de como era, e se questionar. Isso é bom, isso não é, esse uso está sendo demais, está sendo de menos. Mas é um movimento de eu questionar, e não pode ser a gente pensar como algo determinado, em toda criança é assim, em toda casa é assim. É um processo que tem que ser visto individualmente, cada criança, cada família, a forma como essa família se conduz, né, as questões morais. Porque ainda passa, Ju, por onde se vive, né? Você está falando se atenta só à nossa sociedade aqui, mas
em vários lugares do mundo, Sim. tem várias regras diferentes, e por isso que a gente está no mundo de provas e expiações caminhando para o de regeneração. A gente tem uma gama de condições de espíritos de mais evoluídos a bem atrasados ainda. Né? A gente vive, convive com isso diariamente, até no dia a dia da gente. Né? A gente mesmo ainda se pega fazendo coisas que pode dizer que está mais perto da animalidade do que da angelitude, muito mais. Não tem dúvida. Então, Mas o que a gente fala vem muito. percebendo... Diga A assim. gente fala muito das crianças de hoje, né? A gente vê a diferença, e como é lento, não é tão rápido, a diferença é nos avós. Os avós de hoje são muito diferentes dos avós de ontem. Os pais também são diferentes. Para depois vir as crianças. Os pais, alguns dialogam, as crianças perguntam, eles respondem. A maioria, não. Mas existe esse diálogo, porque no meu tempo, se meu pai falava é verde, você não podia falar, não, pai, é azul, é verde, eu estou falando e acabou. Então, a gente já está tendo a gente está percebendo que é lento, mas existe. Mas eu não vou fazer por quê? Não, por que eu tenho que fazer? As crianças falam. Eu já falei assim até para o meu filho, ouça e depois você fala. Apesar que ele ouve muito, minha nora também ouve muito, mas eles peitam os pais. Imagina, naquele tempo a gente fosse peitar os pais. Então tem a diferença bem lenta, mas bem lenta não, hoje está mais, mas é lenta, mas existe. E não só pensar nas crianças índico, não sei para que esses nomes, né? A gente pode usar essa palavra crianças rebeldes. O que é? É uma criança numa sociedade heterônoma, que nem a Marineusa falou, numa família heterônoma, obrigada a ir numa religião heterônoma, mas que ela é autônoma na atitude dela, ela é criança e ela é autônoma na atitude dela. E daí essa criança pode ser que ela vá crescendo, ela chegue na adolescência autônoma e na fase adulta autônoma, ou pode ser que ela chegue na adolescência, ela barre essa autonomia dela. Né? Ela não consiga ser o suficiente. Uma criança autônoma é porque ela tem... Para levar essa autonomia à frente. Eu vejo que não é questão de espírito evoluído, criança azul, estrela, não. É espíritos que já conseguem compreender a autonomia. Então, mas uma criança autônoma, ela desenvolveu a faculdade para ser autônoma. Ela não vai ser autônoma por tendência. Sim. Ela desenvolveu, entendeu? Então, ela vem e desmonta tudo isso que a gente está falando, né? Desmonta a autoridade dos pais, aí tem o primeiro choque. Ela é uma observadora, e aí ela coloca em xeque as atitudes lá do pai e da mãe dos filhos que ela vê na... É isso mesmo. E a formação, que Kardec falou tanto, né? Kardec falou que para uma sociedade justa é a educação o caminho, só esse. Só esse. Então, nós temos que falar muito em educação, né? Em educação. As instituições, a família, a escola, a religião, forma para quê? Mas, Marineusa, você percebe que há um debate, uma discordância, uma encrenca com a educação? Sim, mas pelo menos já tem o debate, com os né, professores, a pedagogia do Brasil, os professores, há uma encrenca. Por quê? Porque é tudo heterônomo. Exatamente. Os adolescentes chegam lá no primeiro, segundo, terceiro ano, gente, não aguenta aquela heteronomia, não aguenta, não suporta. É isso mesmo, ele não sabe o que é, mas ele não se adequa àquele modelo. E daí uns têm necessidade de ter que trabalhar para levar comida para casa e para se sustentar, aí sai facinho da escola. Então, enquanto ficar essa educação heterônoma, a gente vai ter essa crise na educação do jeito que é. Mas quem transforma, Rosângela, somos nós. Sim, é o homem que vai ter que transformar através do entendimento. Sim. Né? É isso. É cada indivíduo ter essa mudança de mentalidade e levar para o seu dia a dia, seja o lugar que ele tiver, qualquer lugar que ele tiver. Isso. E não as instituições, né, que muda, quem muda é o indivíduo, né? Mudança de mentalidade, pronto.
começa a mudar. Então, gente, semana que o Satiro vai ver direitinho, né, para fazer a inscrição. Daí a gente publica lá com o pessoal do Jesus é o Caminho, do legado, da consciência espírita, né, de todo mundo. E a gente inicia terça-feira que vem. Se caso acontecer, né, de adiar alguma coisa, que a gente espera que não, a gente segue no nosso estudo normal. Mas aí a gente avisa lá no Telegram, tá? O horário vai ser 19h30, né? 19h30, é um horário mais cedo, das 19h30 às 21h. Mas o Satiro vai passar tudo certinho, avisa com horário, dia, tudo. Tá bom? E aí, Para o livro, né, Ju? Para A o gente livro. para, eu anotei aqui onde a gente parou. Se caso, né? Olha, Parou no parágrafo nos tempos do professor Rivaio. não foi no materialismo? Mas que número é 17? Nós paramos na página 20, né? No parágrafo ali do Berid Birran, né? Na página 20, nos tempos do professor Rivaio, vai começar a ler. Aí a gente pode, né, se programar para quando retomar, a gente fazer aquele estudo com os artigos da revista, né? Fica a proposta aí, a gente, quando retomar, pode fazer dessa forma. Certo, gente? Certo, Guido. Então, obrigada. noite, Até pessoal. terça-feira que vem. Obrigada. Uma boa noite, boa Boa noite a todos. semana. Boa noite, Boa obrigada. noite a todos.